Olá, sucateiros! Esta é mais uma live da equipe Sucatinha. Sejam bem-vindos. Essa é a live número 6 de 31 que vamos realizar aqui no mês de janeiro. E o tema de hoje é fêmea que dá trabalho para reproduzir. Inclusive, vou começar a deixar aqui, já vou fixar aqui o tema, né? Como sempre. Deixa eu ver se eu consigo, que isso aqui é um pouquinho chato. E que tá chegando, mais um bem-vindo aí, sejam bem-vindos, boa noite a todos aí. Tô vendo aqui, ó, Castro, Emanuel, ficamos muito felizes em ter a companhia de vocês aqui nessa live. E o tema hoje é fêmea que dá trabalho para reproduzir. Quem tiver alguma coisa relacionada a esse tema, pode colocar aqui e que a gente vai debater um pouco sobre eles também. Eu separei alguns tópicos para a gente ir levando essa live. E live passada a gente falou um pouco sobre as dificuldades que tem de reproduzir um macho. Alguns machos têm algumas certas peculiaridades, têm alguns certos alguns comportamentos que não são muito comuns em, digamos assim, do seu instinto, né? E aí a gente, de certa forma, termina fazendo ou provocando algumas coisas para fazer com que ele consiga reproduzir, né? A gente melhora a temperatura, a gente aumenta no caso, ou a gente usa alguns artifícios para tentar que ele faça o ninho, que ele corteje melhor a fêmea, enfim. Quem não conferiu ainda essa live, depois passem por lá, porque isso é um complemento outro. Destaque dos peixes, estão vendo aí, viu? Olha aí, galera, Bruxo, aqui também, Emanuel, a galera aqui comentando, famoso, que é isso? Ó, Pedro também, Gilvaldo, sejam bem-vindos, gente. A gente está iniciando a live agora e vamos lá. Um dos pontos principais que acontecem na reprodução, que eu acho, digamos assim, que é mais complicado de resolver, é quando a fêmea é um pouco agressiva demais, certo? A agressividade da fêmea, isso às vezes até no próprio cardume, isso já é identificado, né? E aquela que é mais territorialista, é como se ela quisesse mostrar que aquela área dele, nenhuma pode chegar próximo e tal. Então, quando ela começa a ser muito agressiva já dentro do ambiente, entre as outras fêmeas, entre os outros animais, ela pode ser muito agressiva junto com o macho. E o que fazer, né, para que essa fêmea ela se torne um pouco menos agressiva? Geralmente o macho ele é mais agressivo que a fêmea, isso é normal. Então, algumas formas que a gente utiliza para tentar fazer com que ela se sinta mais acuada é minimizar o tempo entre a visualização do macho e a fêmea no momento do cortejo, certo? Geralmente, para as pessoas que estão iniciando, talvez não saibam como é o processo da reprodução. Então, o que é o processo? Você pegar o macho e ambientar ele, deixar ele 1 ou 2 dias num tanque e tal, e depois você vir com a fêmea e colocar lá ela de uma forma que fique presa, enquanto ele observa ela, e depois ele vai começar a fazer o ninho, começar a cortejar e tal, e depois no dia seguinte você soltar ela. Esse tempo de soltura, muitas vezes, no caso de fêmeas mais agressivas, a gente minimiza até por completo, às vezes. Por que isso? Porque quando você solta um peixe próximo ao macho, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar bater nele. Ele ainda não identifica se é um macho ou uma fêmea assim logo de cara. Então ele termina sendo muito agressivo para ela, e aí ela faz com que ela fique um pouco mais acuada, se sente um pouco mais estressada, e aí faz com que ela, de certa forma, se submeta mais a ele. Então é como se, pelo fato dele chegou e ser logo bem agressivo com ela no momento inicial, ela faz com que ela fique mais acuada, fique mais temerosa. Isso é uma das formas que pode minimizar essas chances de uma fêmea que é muito agressiva ela machucar o macho, né? Porque, como eu disse na live passada, elas parecem que são certeiras. Eu acho que não é só a fêmea do beta que é assim, não, né? As mulheres, elas
elas sabem exatamente aquele ponto certo para falar, para brigar, para chamar a atenção da gente. Então, assim, parece que esse meio feminino, digamos assim, esse meio ele já é meio incomum, né? Então, veja só, ela acerta ou no olho, ela acerta na guelra, ela pega os pontos, digamos assim, principais, que o macho vai ficar logo atordoado e temeroso. Então, aí ela faz com que o macho nem queira mais reproduzir mesmo e talvez até fique traumatizado aí por muito tempo, né? Isso, a gente já presenciou várias coisas dessa forma. Às vezes o macho é muito magrinho, não tem um corpo grande, às vezes tem uma nadadeira grande e parece que porque ele tem umas nadadeiras grandes ele vai... ele é maior que ela. Mas não é. O que conta realmente é a questão do corpo. Aquilo que a gente falou na live passada, é interessante que o macho ele tem um corpo um pouco maior que a fêmea. Pelo menos uns 5 milímetros, alguma coisa assim. Não quer dizer que ela sendo maior ou ela sendo menor, ele não consiga. Mas é cada caso um caso. Eu não tenho como dizer a vocês que tudo que a gente está falando aqui vai funcionar 100% não, gente. Eu posso dizer a vocês aqui que esses artifícios eles têm ajudado em alguns episódios, em algumas coisas que aconteceram. Então vocês podem fazer esse processo para tentar minimizar. Então um dos processos é esse, é tentar diminuir o tempo de visualização entre o macho e a fêmea, desse cortejo. Outra coisa é evitar mais locais de esconderijo para a fêmea. Quando ela tem menos esconderijo, isso no caso das fêmeas, ainda frisando as fêmeas que são mais agressivas. Se você minimiza a quantidade de obstáculos, digamos assim, de locais para ela se esconder, ela tem menos tempo, digamos assim, de se recuperar, porque o macho inicialmente foi muito mais agressivo com ela. E o que é que acontece? Ela vai ficar mais no cantinho e só vai afastar ele. Então ele vai se mostrar, ele vai tentar cortejá-la e ela vai só afastá-lo para ela não apanhar muito. Então, quanto mais esconderijo, mais chance dela ficar lá quietinha, se recuperando, e quando ela sair, ela vai meter porrada nele. Isso, voltando a dizer, isso no casos que são excepcionais, as fêmeas que são muito mais agressivas que os machos. Beleza, gente? Deu para entender pelo menos esse tema, esse tópico do tema sobre a questão das reproduções da fêmea. Dá para entender aí que assim, é bom deixar bem claro que isso é uma coisa excepcional. Não, a maioria das vezes a fêmea não é tão agressiva quanto o macho, ela é mais submissa, né? E é interessante a gente entender um pouquinho como é que a fêmea ela se mostra submissa antes de colocar para reprodução. Primeira coisa que não tem muito a ver com a submissão é a fêmea ela se mostra, ela se esboça uma certa agressividade com o macho assim que encontra com ele, né? Vocês colocou os dois no frasquinho lá, os dois na beteira, um olhando para o outro, ela vai lá e dá uma encarada nele, digamos assim, ele se afasta. E o que é que acontece? Isso é quando ela faz isso, ela tá mostrando assim, peraí, ó, tu só pode chegar até esse ponto. E daqui tu vai ter que esperar eu me submeter, eu vou avaliar o ninho. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a fêmea, quando o macho está cortejando ela, ele vai lá no canto dela, chama ela para debaixo do ninho, e muitas vezes ela não vai. Em algum momento ela vai lá e inspeciona o ninho. Vocês já perceberam isso? Quem percebeu isso aí? Coloca aí que já viu a fêmea fazer isso, inspecionar o ninho. Que é chegar e ir lá debaixo e ficar olhando assim como é que tá o ninho de bolha. Se ele é bem... assim, se é um bom ambiente para reprodução. Ela observa isso. Se o macho está construindo bem, se ele está construindo de uma melhor forma. Então, isso é uma coisa que a gente não sabe exatamente qual é o ponto. Ó, Giovanni dizendo que já, algumas pessoas aqui também falando, tem muita gente ainda entrando na live, a gente está bem no início, né? Mas esse tema ele é curto como o outro, a gente passou, eu acho que ontem, uns 50 minutos falando só sobre machos que dão trabalho para reproduzir, né? Hoje a gente vai falar sobre as fêmeas, né? Vitor Almeida, valeu sua presença aí, galera. Estou muito feliz em ver vocês aqui, certo?
O áudio tá bom, né, gente? Só para confirmar aí que eu não tenho esse retorno. Beleza, beleza. Então vamos lá. Falei agora um pouco sobre a fêmea agressiva. A questão, eu estava falando sobre ela inspecionar o ninho. Pronto, ela faz essa inspeção para ver se realmente está em condições de reprodução. E muitas vezes ela faz todo o processo e não reproduz, né? Então, esse cortejo, a gente tem que entender o seguinte, gente. Nem sempre, às vezes, isso acontece muito nas questões da turma que faz misturas de linhagem. Isso a gente vai falar em outra live também sobre esse negócio. Eu posso misturar isso com aquilo, e Beltrano, esse tailandês aí, esse Vitor é uma figura. Ó, e aí Almeida Marcos também conferindo aqui novamente, hein? Seu Highland, pegar você, viu? Essa hora de entrar. Então vamos lá, é comum essa inspeção, né? É comum esse processo de cortejo da fêmea. Então ela vai lá, observa e ela às vezes submete ou não. Então vamos lá, sobre a questão da linhagem e interferência nesse caso. Às vezes você quer reproduzir uma linhagem, por exemplo, de azul com um peixe branco. Vamos deixar assim, dessa forma. Bem extremos, digamos assim, cores mais extremas, ou se não um celofane, ou sei lá, peixe de cores bem diferentes. Geralmente na ninhada se crescem muitos peixes parecidos. Por exemplo, se eu estou com uma ninhada de peixes azuis, o que é que acontece? A ninhada toda ela é verde, é azul, ela é estilo, né? Aquele turquesa, às vezes alguns melanos e tal. Então é comum aquela coloração. E se você vai reproduzir com um peixe que é branco, aí o que é que acontece? O que é branco, ele também está acostumado muito com peixes brancos. E aí quando você tenta colocar esse casal não dá muito certo. E aí ele não reconhece, ela não quer se submeter. Isso acontece com várias linhagens. Às vezes, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, com os Drago Fantasias aqui, que estão acostumados com aquela coloração azulada do corpo, não querer cruzar com um Black Dragon, por exemplo. Porque é assim, nem querer se armar, porque aquela aparência branca lá, aquela armadura branca, os peixes que estavam acostumados só com azul, eles, quando vê, eles às vezes estranham. Não é todo peixe que ele vai esboçar agressividade com todas as cores, né? Mas inclusive a gente até faz uso de técnicas assim, né, lá no criatório, de não colocar sempre as mesmas linhagens junto, de misturar quando estão nas beteiras, para um ficar olhando para cores diferentes. Isso estimula, de certa forma, ele ser um peixe que ele consiga ter ele consiga se dar bem com todas as cores, com todas as linhagens, gente. Então, às vezes o problema não é só da questão da fêmea, às vezes é a questão dessa compatibilidade, desse costume que ele tem de achar, por exemplo, porque cresceu numa ninhada toda branca, de achar que a espécie dele é aquela, e aí quando ele vê uma outra ele não consegue reproduzir, enfim. Quando a gente vai reproduzir peixes de outras espécies, por exemplo, quando vai fazer híbridos, né, de alien, tipo alien, ou assim, no caso, um selvagem que é Ibelis com o Splendis, ou enfim, às vezes há essa dificuldade. Por quê? Porque eles não conseguem entender realmente que é a mesma espécie. Eles veem um processo e tal que parece com o processo natural deles, mas eles têm algum shape, alguma coloração, enfim. Os peixes, eles conseguem identificar coisas que a gente não consegue, né? É uma coisa realmente da natureza dele. Então, vamos lá. Uma das coisas também que acontece na reprodução é fêmeas que comem os ovos. Alguém já passou por isso aí, gente? Coloquem pra mim aqui se já viu alguma fêmea comendo os ovos. Geralmente com os machos que são imaturos, né? Que não têm costumes na reprodução, nunca reproduziram e tal, e quando eles fazem a primeira reprodução, às vezes eles demoram muito a pegar os ovos lá no fundo do aquário, né? Ó, Léo aí confirmando. Quem já passou por essas coisas que a gente tá falando, podem confirmar aí, galera, pra gente ir aqui interagindo com relação a isso e a gente debatendo também. Mandem dúvidas com relação às dificuldades que tem de reprodução da fêmea, que a gente vai debater. Então aqui, ó, o Gibson também falou, confirmando aqui. Então, me diga uma coisa.
Vocês já observaram então isso, que a fêmea ela vai lá, né? O macho demorou a catar os ovos, ela vai lá e pega esses ovos e come. E aí, será que ela é uma reprodutora? Não, aquilo que eu falei até na live passada, apesar de ser uma live falando só sobre a questão dos machos, a gente comentou muita coisa sobre a questão do casal. E a fêmea ela tem esse costume realmente de querer comer aqueles ovos, porque são ricos em proteína, né? Eles devem ter algum odor, alguma coisa que chama a atenção dela, de um jeito diferente que é para o macho. E aí normalmente elas comem os ovos. Mas já aconteceu aqui, por exemplo, uma reprodução que eu tive de Pink Salamander Long, que a fêmea ela ajudava o macho na construção do ninho e pegava os ovos e colocava junto com ele no ninho. Isso é também bastante incomum, mas é uma coisa fantástica, né? Eu acho que quem já teve isso também pode dizer aqui que já teve fêmeas assim, que contribuíram, na verdade, na reprodução, né? Não sei se vocês já notaram isso. Então, existe isso. Normalmente, o macho, ele cruza, ele dá aquele abraço nupcial, cai os ovos, a fêmea fica um pouco atordoada lá em cima, e aí ele vai lá embaixo nesse momento. A natureza é perfeita, né, gente? Porque se ela não ficasse atordoada ali, ela comeria os ovos todinho e não sobraria nada. Mas ela fica lá em cima, boiando, e o macho desce, vai coletar os ovos lá no fundo, e depois ele vai e coloca no ninho, enquanto ela está ainda voltando àquela ativa, né? E quando ela vai embaixo procurar, não sei se vocês já perceberam, ela vai lá procurar e ela não encontra nada. E aí, assim, é frustrante para ela, mas, enfim, ela vai de novo, por causa disso, ela vai lá de novo e tenta dar um abraço do macho para ver se consegue pegar alguns. Então, normalmente, é assim o comportamento de uma fêmea comum, né? Ela quer comer os ovos. Agora, a questão é o macho, né? Se o macho deixar ela fazer isso, aí o macho ele não é muito desenrolado e termina ela comendo muitos ovos, e aí a gente perde grande volume aí, às vezes, de filhote. Mas quando o macho coloca no ninho, ela não mexe mais. Ela só pega aqueles ovos que estão no fundo. Normalmente elas só fazem isso. Vamos lá. E fêmeas que desovam sozinhas. Alguém já teve essa experiência de uma fêmea que desovou sozinha? Isso já aconteceu aqui também, né? Já aconteceu lá no criatório, aqui em casa também. É comum isso acontecer, gente. Fêmeas que desovam sozinhas. Alguém já passou por isso aí? Contem pra mim aí. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, ver quem é que comentou alguma coisa aqui, pra ver se a gente consegue trocar ideia sobre esses assuntos das fêmeas que têm dificuldade de reprodução, né? O Léo falou aqui que teve uma fêmea que ajudou a colocar os ovos no ninho, tá vendo? Isso acontece, sim, muito. Aqui é o Santi falando. Tem uma fêmea que só come alimentos vivos, não come ração de jeito nenhum. Na reprodução ela come os ovos. Eu acho que é uma pergunta, né? Porque aqui no texto ficou um outro texto em cima. Mas eu acho que é uma pergunta. Na reprodução ela come ou é uma afirmação, não sei. Mas não tem nada a ver, viu? Se ela come alimento vivo, ela vai comer os ovos, não tem nada a ver. Isso é uma questão de instinto. Se ela come os ovos, normalmente a fêmea come os ovos. Se deixar lá no fundo, ela vai lá e pega aí. Mas se ela não comer e ajudar o macho, beleza, melhor do que sair catando tudo, né? Então, vamos lá. Fêmea que desovam sozinha. Isso já aconteceu aqui, já aconteceu lá no criatório. Algumas fêmeas, elas estão muito cheias de ovócitos e elas estão num período, digamos assim, de muita excitação com relação à reprodução. E aí o macho, por ele se exibir e tal o tempo todo, daquele jeito que é o cortejo dele, que é diferente daquele dançar, digamos assim, daquele nadar querendo de agressividade. Ele tem um nadar diferente, um nadar de cortejar. Então, quando ela fica visualizando esse cortejo por muito tempo, isso pode fazer com que ela, por não poder se encontrar com o macho, já que ela está presa, ela vai e desova sozinha, né? E aí algumas pessoas têm algumas estratégias com isso aí e tal, mas normalmente isso aí não se aproveita, certo, gente? Algumas pessoas pegam o macho e tentam
apertar ele para tentar ver se ele solta o esperma e tal. O trabalho, o beta é muito pequenininho, gente. Quando a gente faz esse processo de massagear, né, o abdômen dele para tentar tirar ovócitos ou tirar o esperma do macho, isso é de uma agressividade muito grande. Então a gente termina machucando ele, às vezes sai escama e tal. Então isso não é o trabalho ideal. Não façam isso, gente. Isso a gente não aconselha. Se não for desse modo natural, a gente enfim, não é legal, gente, porque isso pode estressar demais o macho e a fêmea, e isso pode trazer problemas futuros depois dessa tentativa, né? Então é interessante que vocês, se vocês observarem que a fêmea ela tá muito querendo ir para cima do macho e tal, evitem que ela fique olhando por muito tempo, porque se ela ficar olhando por muito tempo, ela pode desovar sozinha. Então, mas se ela for daquele tipo que ela olha e vai pro cantinho e tal, ela não fica muito querendo ir para perto do macho, isso quer dizer que ela ainda tá sendo cortejada, ela não tá numa excitação muito grande. Então provavelmente ela não vai soltar os ovos sozinho lá, certo, gente? Isso é um fato que acontece, que impede, né, que você reproduza naquele momento. O ideal, impede não, né? Na verdade, assim, diminui a quantidade de ovócitos. Você poderia até pegar a fêmea e soltar dentro do aquário do macho, que eles até reproduzam, mas a quantidade de ovócitos que vai ter é muito menor. Então o ideal é que quando isso aconteça, você pegue a fêmea e alimente muito bem, passe uns 10, 15 dias alimentando com alimentos que tenham que tem mais energia, que tenha mais proteína, que tenha mais carboidratos, para justamente repor aqueles ovócitos que foram colocados para fora, né, que foram expelidos, e aí começar a produção de novos. É praticamente como se tivesse reproduzido. A fêmea que reproduziu, a gente geralmente deixa pelo menos uns 20 dias ali, sem ela, só ela se alimentando, só cuidando dela, trocando água, cuidando bem direitinho para que ela tenha lá na frente um desempenho bom novamente de reprodução. Beleza, gente? Então deu para entender essas três coisas. A gente falou sobre agressividade, falou aqui sobre a questão de comer os ovos e falou sobre a questão das fêmeas que desovam sozinha. Alguém tem dúvida com relação a alguma desses assuntos que a gente colocou aqui? Eu tenho mais um tópico aqui, mas eu gostaria de saber se vocês também têm dúvida com relação a alguma fêmea que teve algum processo diferente. E aí tô aqui para ajudar. O tema hoje é sobre fêmeas, né? Essas dificuldades na reprodução com algumas fêmeas. Então, fêmeas muito grandes, cuidado, gente. Cuidado na seleção das matrizes, para vocês não selecionarem fêmeas muito grandes, porque o macho não dá abraço. É fogo. Eu ainda não postei o vídeo, falei ontem sobre esse vídeo, mas tá gravado aqui no computador, eu mostrando lá o macho tentando dar um abraço toda vez que ele, na hora do travamento, né? Porque ele vai dando um abraço, tem um momento que ele chega e dá uma travada, né? Essa travadinha é justamente o momento que ela escapa, porque ela é grande demais. Então, cuidado, gente, porque aí às vezes você tá selecionando as matrizes e tal, quer que dê certo, e aí você seleciona uma fêmea muito grande por causa de uma cor, por causa de alguma coisa, e esquecem desse pequeno detalhe aí, quando vai reproduzir, termina dando errado, né? Então, tô vendo, vocês estão muito espertos, gente. Eu tô gostando muito dessa live, porque agora a turma tá ficando tão esperta já que as dúvidas estão indo embora, aí eu já posso terminar a live mais rapidamente. Isso é massa, porque aí deixa eu ver aqui, tô acompanhando, tava muito chato aqui falando sobre a fêmea. Deixa eu ver aqui, a afirmação, ela comeu os ovos. Sim, ele tava falando sobre a afirmação que eu comentei ali, li o texto sobre se ele tinha comido os ovos. Ele afirmou, né? Mas isso aí é a questão, não tem a ver muito com a questão da fêmea comer alimento vivo, não, só deixar claro, viu? Isso aí é independente. Deixa eu ver aqui, fêmeas que vivem em aquários comunitários. Massa, isso que tu tocou aí, foi quem? Teikishu, né? Fêmeas que vivem num aquário comunitário, complica alguma coisa na reprodução? Não. Pelo contrário, as fêmeas, elas são mais sociáveis
E quanto mais elas forem sociáveis, mais fácil a reprodução também. Não quer dizer que vocês não devam isolar as fêmeas. A gente tem um costume muito grande de isolá-las, certo? Por que isso? Porque quando elas estão isoladas, geralmente a gente consegue ter um controle de alimentação dela melhor do que no tanque. No tanque, elas tomam uma proporção muito grande de tamanho e aí fica complicado depois para reproduzir. É aquilo que eu acabei de falar. A fêmea ela fica muito grande e o macho não consegue dar um abraço. É simples assim. Então, quando está no tanque, a gente geralmente alimenta com muito alimento vivo, alimenta com patê, que chega às vezes até a sobrar, né? E aí elas comem de um jeito que elas só vão, né, aumentando de volume. Então fica difícil, mas a gente... Geralmente essas fêmeas que são mais novinhas, que estão saindo agora do cardume, elas são mais fáceis de reproduzir até do que fêmeas às vezes mais velhas. Elas se tornam um pouco mais agressivas e tal. Então a gente, para essas coisas não acontecerem, a gente termina isolando elas, porque a alimentação se torna um pouco mais controlada, elas não ganham tanto corpo, e aí elas estão sempre vendo o macho e reproduzindo, né? É uma coisa constante. As fêmeas não ficam lá muito tempo paradas naquele canto. Elas já saíram do cardume, elas já reproduziram. Depois da reprodução, elas estão ali isoladas. Passam um tempo alimentando, sendo alimentadas e tal, e depois elas voltam para reproduzir novamente. Então, como é uma coisa rotativa e ela já está com tanta experiência nisso já, nas reproduções, então ela não se torna, não fica tão dificultoso de reproduzir ela mais. Mas eu digo a você aí, Take Two, que mandou essa pergunta, que a fêmea num aquário comunitário ela se torna mais sociável, e essa sociabilidade faz com que ela consiga também reproduzir. O macho seja mais sociável até com o macho, né? Ela aceite mais essa questão e tudo mais. Valeu aí o Manuel dizendo que eu sou o cara. Qual a taxa de mortalidade de betas com hidropsia? Nessa live a gente não vai falar ainda sobre a questão de doenças, mas como você só perguntou sobre a taxa no criatório da gente é quase irrisória, certo? A alimentação é muito boa, o tratamento é muito bom, a gente cuida bem direitinho dos animais, a água sempre de qualidade, porque a hidropsia geralmente tem muito mais problema com a questão da água do que com a alimentação, viu, gente? Então, lá a gente tem uma taxa baixíssima, é um peixe num mês, e a gente tem, sei lá, mais de 1000, enfim, é uma quantidade bem grande de animais, mas a taxa é irrisória praticamente, a quantidade. Deixa eu ver aqui. O Bruno fez uma pergunta, fiquei curioso. O Bruno tá por aqui? Eu acho que é outro Bruno, né? Ótima pergunta. Cadê, Bruno? Em relação de cruza o macho com duas fêmeas, isso pode? Pode, Bruno. Agora vamos analisar de um outro ponto de vista. Desculpa, gente. Primeiro, por que é que eu vou reproduzir... me responda, Bruno. Por que você reproduziria um macho com duas fêmeas? Vamos analisar isso. A gente vai ao ponto de vista de um criador de beta de linhagem, certo, gente? Eu não vou para um ponto para, digamos assim, um criador de pet shopping, né? Onde o critério de seleção é um pouco diferente de um beta de linhagem. Por que você faria isso? Me responde aí, Bruno. Eu gostei da tua pergunta, mas a gente vai debater um pouquinho sobre ela. Posso tentar fazer um cruzamento só para tentar fazer os betas ter uma experiência? Ferme de Lima, deve ser Fernando ou não sei, né? Mas Ferme de Lima perguntando aqui sobre a questão de cruzar só por cruzar. Cara, veja bem, a gente não faz isso, certo? A gente é bem objetivo com relação a isso, porque a gente está lidando com vidas, né? O ideal é você preparar o ambiente, fazer o processo e saber que vai ter uma ninhada dali e que dali vai sair vários peixes, né? Então, assim, eu não vejo sentido. Isso é a minha concepção. Eu não vejo sentido de reproduzir o beta só por reproduzir, sabe? Porque essa questão de criar uma experiência
não agrega porque um casal que ia reproduzir agora, ele daqui a um mês também ele pode reproduzir. E não é porque passou um mês que eles não vão reproduzir. Não é assim que passa o tempo que eles param. Não, na verdade eles estão prontos para reprodução e eles vão e reproduzem. Beleza? Boa noite, Pablo. Tô vendo aí a turma ainda entrando aqui para curtir a live. Cadê o Bruno que falou aí para eu responder? Mas já que ele não veio, eu vou dar continuidade à pergunta. Vamos lá. Eu sou um criador de beta de linhagem. O que é que preza um criador de beta de linhagem? Coloca aí, gente. Sobre questão seleção, principalmente, né? O que é que vocês acham? O criador de beta de linhagem deve prezar mais sobre o que na questão da reprodução? Ah, parece que o Bruno respondeu aqui, viu? No caso de serem de mais linhagens de padrão bons, tanto o macho como as fêmeas, isso se dá um certo, iria ter uma ótima ninhada. Não sei. Vou dar um exemplo aqui, viu? Desculpa que hoje eu tô com o nariz um pouquinho obstruído. Vou dar um exemplo de Black Dragon. Eu tenho um macho de Black Dragon e 2 fêmeas. Eu quero reproduzir esse macho com essas 2 fêmeas ao mesmo tempo, beleza? Digamos que esse macho ele tem uma genética excelente. Eu estou falando de genética. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre genética e geno e fenótipo, né? Genótipo e fenótipo. Geno é a ver com sangue, né? É a questão, a gente não é visual, a gente está dentro do peixe. E fenótipo é aquilo que a gente vê. Então, fenotipicamente falando, o peixe é um Black Dragon. E geneticamente também, porque a gente está trabalhando com genética, só dá Black Dragon. Mas a gente vai pegar o detalhe do detalhe. E as fêmeas também. Porém, uma dessas fêmeas, ela tem uma genética de mármore no meio ali. E você não sabe. E a outra não tem. Aí você botou para reproduzir ela com aquele macho, as 2. E na ninhada sai já a mistura, né? Daquela fêmea que era com a genética, que a gente não consegue ver, né? Tá dentro do sangue ótima, sabe? Aquela genética ótima. E a outra que não tem uma genética tão boa. Aí o que é que acontece? Você misturou 2 sangues ali e você não sabe distinguir de quem veio o problema. Se foi de uma fêmea, se foi da outra ou se foi até do macho. Então, o criador de beta de linhagem ele tem que ter uma consciência de que quando ele está reproduzindo, ele tem que selecionar ao máximo para pegar o melhor daquilo ali. Então, quando você reproduz e mistura, certo? E perde o controle daquela mistura, você não sabe onde ajeitar, certo? Então, o ideal é você reproduzir o casal, reproduz com aquela fêmea e depois de alguns 20 dias e tal, você reproduz com a outra fêmea. Coloca as 2 ninhadas separadas. Imagina, de uma ninhada, você pegou ali uns que marmorizaram e da outra ninhada não. Aí o que é que você vê? Poxa, o problema não era no macho, primeira coisa. Por quê? Porque em uma fêmea não teve problema e na outra teve. E aí, aquela fêmea tem uma genética de marmorização. Se você tiver algum trabalho com mármore, pode ser até que utilize ela e isso ajude. Mas se você não tem e você quer eliminar os mármores do seu plantel, o que é que você faz? Você tem que continuar a reprodução com aquela fêmea que não apresentou nada, que é aquela ninhada que não apresentou nada. E aquela outra, infelizmente, você vai ter que dar um outro destino. Por quê? Porque não é uma linhagem que você quer manter. Deu para ficar claro, Bruno? A questão de reprodução você pode fazer. Pode botar um macho lá para reproduzir com quantas fêmeas você quiser. Você pode fazer um harém lá, botar um tanque assim, botar um macho só, um monte de fêmea, e eles saem lá pegando todos e tal. Mas, e aí o controle genético? Se você estiver querendo fazer pet shop aí, ó, beleza. Agora vamos pensar direitinho, viu? Nem sempre o macho vai conseguir dar conta de muitos ninhos, não. Geralmente ele tem um nível lá, digamos assim, de quantidade de ovos que ele toma conta. E aí o resto ele come, ou ele deixa pra lá e ele não pega no fundo. Então, não sei até que ponto isso vai também ajudar na criação do beta de linhagem. É complicado. Deu para entender a questão de por que não reproduzir, na minha visão de criador de beta de linhagem, beleza? Mas se eles não forem irmãos da mesma ninhada, foi isso que eu falei.
você pegou a fêmea de um criador e pegou a fêmea de outro criador, aí a fêmea de um criador apresentou uma harmonização e a outra não. Mas como você juntou o macho para cruzar com as duas fêmeas ao mesmo tempo, ó, você sabe de quem foi que veio o problema? Não sabe. Se for irmãos também, uma apresentou e outra não. Uma tem uma dorsal melhor e a outra não. Aí você pega naquela ninhada um que tem uma dorsal massa, mas a genética todinha talvez da família dela não tinha. E por acaso só aquelas saíam. Mas aí você selecionou e digamos aquela ali, com o tempo ela começou a apresentar um problema de quantidade de guanina muito grande, criou um tumor no corpo dela, né? Um excesso de guanina ali concentrada, criou esse tumor. Então é uma coisa que a gente não quer. E aí mas como você misturou as ninhadas, você não sabe nem qual é a probabilidade de aparecer na ninhada, né? Você não consegue selecionar, é complicado, pô, é complicado, é beta de linhagem, é um processo que tem que ser mais criterioso. Se as pessoas fazem sem critério, aí é o problema de cada um. Isso é uma questão de gosto, é ideia, é a vontade de cada um. Os peixes são de vocês, gente. Se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, vocês podem. Mas pensem sobre a questão da perpetuação daquela linhagem, do melhoramento genético, sabe? Do reconhecimento seu como criador, que chegou a melhorar uma linhagem, que chegou a criar uma linhagem, que chegou a fazer algo diferente. Então, se você está querendo fazer diferente, você não pode fazer de qualquer jeito. Se você está fazendo de qualquer jeito, então você já está num caminho meio equivocado. Então, eu estou passando para vocês aqui uma coisa séria. E aí, eu estou dando o caminho do caminho certo, né? Se você quer desviar do caminho, paciência. A gente é amigo do mesmo jeito, a gente continua do mesmo jeito. Mas aí faz a diferença, um criador que consegue ser reconhecido por um determinado trabalho e outro não. Às vezes tem muito criador aí que simplesmente pega um peixe de alguém, reproduz e acha o bambamã da coisa porque deu certo com a linhagem de outra pessoa. E sobe a cabeça e tal. Então, isso não leva a nada, né? Não leva a nada. A gente tem que entender que o processo de linhagem não é só pegar um peixe, um casal de alguém que fez bem e reproduziu e nasceu bem lá na sua casa e acabou. Não, o trabalho de linhagem é de anos. É de anos. Às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos para aquela linhagem que a gente está trabalhando ter um padrão que a gente mostra assim e se orgulhe. Sabe? Às vezes a gente não tem nem peixe para vender. Por quê? Porque a gente está num processo de trabalho. Então, será que você está afim de esperar esse processo de trabalho? Aí é onde está a questão do hobby, do prazer e tal. E muitas vezes a gente tem prejuízo porque a gente não vende, porque os peixes ainda não estão no padrão que é ideal. Então, fica mais uma dica, né? Como que você disse que ia falar hoje sobre melhor horário para soltar a fêmea. Eu falei um pouquinho aí logo no começo sobre a questão de fêmeas agressivas, né? Mas sobre a questão de soltar a fêmea e o macho, é o seguinte. Eu falei na live passada também um pouco sobre isso, né? Preparar o ambiente, colocar o macho, ele se ambientar, fazer com que ele de certa forma exposse agressividade e tal, ali para ele poder criar uma certa territorialidade, colocar a fêmea, digamos, no dia seguinte ou 2 dias depois que ele está meio ambientado, ela presa, né? E depois de um dia, geralmente a gente solta no período da noite a fêmea, para que quando amanhecer, o beta ele ainda está começando a acordar, digamos assim, ele vai começando a ver a fêmea, ele ainda não se esquentou muito, não ficou muito agressivo, ele ainda está mais sociável. Isso ajuda. Geralmente as reproduções elas acontecem logo no começo, na manhãzinha do dia. Por que isso? Porque as chances de ter sucesso e o macho conseguir cuidar é muito maior. Isso é coisa instintiva, gente. Quando o casal ele reproduz muito tarde, na natureza não tem uma luzinha lá que vai ficar, né, fazendo com que o macho cuide do ninho num período de 5 horas da tarde até 6, 7, 8 horas. Não. Na natureza ele vai ter que construir o ninho naquele processo ali da reprodução, colocar os ovos lá no ninho
e depois ele vai ter que dormir. E é interessante, ele tem um sensor fantástico. Assim, eu não sei nem dizer exatamente como é que ele faz isso, mas eu não sei se vocês já observaram. Se vocês tiverem uma luz daquela negra ou alguma câmera noturna para tentar visualizar isso, é só assim para ver, porque ele não sai daquele meio, não. É impressionante. Ele não sai dos ovos, onde está aqueles ovos lá, onde está aquele ninho. Ele fica nas proximidades ali, ó. Ele fica lá encostadinho assim, sabe? Meio emborcadinho lá e tal. Mas aí ele se movimenta pro próximo e depois ele volta à noite, no escuro. Ele faz isso. Então, isso é na natureza já. Quando ele acorda, ele já tá lá no lugar dele. O lugar que ele sabe que precisa cuidar. Então, o processo deu para entender, né? Ambientação, 1 dia, 2 dias o macho, depois a fêmea, né? E depois a soltura dela. É basicamente isso. Então, a gente solta à noite enquanto o macho não vê. E de manhãzinha eles já vão se encontrando e quem sabe já dando um abraço. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Eu acho que foi claro nas coisas que eu disse logo, né? Qual a alimentação certa para os filhotes nos primeiros dias? Sobre a alimentação e sobre os processos de crescimento dos filhotes, eu vou falar em outra live, viu, gente? Cara, anota aí, por favor. Gostaria de ver algumas das suas lives. Eu queria saber se é possível reproduzir e manter betas machos e fêmeas juntos, como na natureza, não priorizando genética, né? Curiosidade. Pode. Por que não pode? Agora, você tem que ter um ambiente grande. Porque o macho, normalmente, ele tem mais ou menos um perímetro de um raio de mais ou menos 80 centímetros, não. Seria um raio de uns 40 centímetros ali. Ele nada naquelas proximidades. Ele é territorialista, então ele vai fazer o ninho e vai ficar na proximidade do ninho dele. Então, se ele vê outro macho, ele vai ser agressivo com ele, certo? Principalmente no ambiente onde tem macho e fêmea. Inclusive, a gente tem um vídeo que eu fiz na casa de Leno. Leno foi a única pessoa, na verdade, que eu vi fazer isso. Ter um tanque apenas com macho, certo? Ele fez lá, colocou um tanque. Toda vez que ele separava o macho, ele colocava lá, nesse tanque. O tanque extremamente bem plantado. Eu não sei se ele tá aí para dar um alô pra gente. Leno é um criador fantástico, antigaço, sabe muito. E eu filmei esse tanque dele lá, né? E nesse dia, tá na live da associação. A gente ia fazer a segunda parte, mas terminou não fazendo. Isso faz anos que eu fiz esse vídeo e a gente ia dar continuidade e terminou não dando. Mas esse tanque, era assim, você quando puxava as balsas, puxava as lentilhas d'água assim, você só via os machos. E os machos olhavam para o outro e não era agressivo. Agora, por que isso? Não tinha fêmea naquele ambiente ali, sabe? Essa questão da agressividade, como o macho é solto junto naquele ambiente, isso faz com que ele crie uma territorialidade num determinado espaço. E aí, como o ambiente é grande, como é um tanque, ele vai e cada um procura um cantinho. E aí, eles não vão entrando em conflito, porque não há nada que mude o ambiente dele. Não sei se vocês lembram da live passada, eu falei sobre a questão de... o macho tá aqui na natureza, por exemplo, aqui nas lagoas perto. Aí você tá lá observando, por acaso entra um boi, por exemplo, no tanque, aí mexe naquela área onde tava o beta fazendo o ninho e tal. Aí o que é que ele faz? Ele corre, né? Ele nada para um canto longe e tal, e depois ele vai começar a fazer o ninho novamente. Então houve um determinado problema na região onde estava o ninho dele. Ele perdeu aquele senso de ambiente protegido que ele tinha. E aí o que ele faz? Ele vai procurar outro. E aí onde gera as agressividades, os problemas de conflito e tudo mais. É nesses momentos que acontecem. Naturalmente, na natureza, quero dizer, naturalmente o beta, ele procura um espaço e ele fica lá. Ele não sai catando. Quando ele está no meio entre outros machos e outras fêmeas, ele é assim. Agora o macho, onde está no meio de outros peixes, ele tem um comportamento diferente. Não sei se vocês já viram um beta num aquário desses plantados, junto com outros peixes, por exemplo, como colisa, tricogaster, né? Eu acho que é assim que se fala. Ou outros peixes como guppy e tal.
Você coloca ele lá, ele tem um comportamento diferente. Ele não é mais aquele peixe de ficar fazendo território. Inclusive os outros peixes terminam mexendo nele. Sabe, o Gupo é danadinho para querer pegar naquela nadadeira dos long e ficar dando as bicadinhas de vez em quando. Às vezes eles nem conseguem ser agressivos com os outros peixes, sabe? Eles são agressivos com a mesma espécie. Então, dá para fazer? Dá. Fugi um pouquinho do tema, mas eu quis responder essa sua pergunta que eu achei muito interessante. Na verdade, comprei um casal achando que iria sair parecido com os pais, mas só saiu 4 restantes. A gente vai falar sobre um pouquinho de genética um pouquinho mais lá na frente, viu? Gabriel, Teresina Betos falando aqui, o Zé Luiz, os selvagens podem fazer, mas Teresina, eu não queria ser polêmico não, é aquilo, você pode fazer, como eu disse, também pode fazer, porém, se você está querendo melhorar geneticamente, o ideal é não misturar, para você saber de onde saiu o problema, ou de onde saiu, de que casal, de que fêmea, de que macho saiu o melhoramento, digamos assim, né? Então é só essa questão que eu acho que é o problema. Além de saber dias, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, gente, desculpa, eu não vou falar sobre a questão de linhagens. Depois eu vou deixar novamente aí uma caixinha de perguntas para vocês mandarem mais perguntas, porque eu tô cheio de assuntos anotados aqui. Tenho mais de 200 assuntos anotados aqui para poder passar, mas são 31 que eu separei para esse mês de janeiro, certo? E tem a ver um pouco com genética aqui. Rob Beta tá aí respondendo algumas coisinhas e tal, me ajudando, mas o tema, vamos focar um pouco nesse tema para ajudar realmente a galera e a gente tava falando o que mais? Fêmea muito grande, eu acho que a gente já falou sobre todos os pontos, eu acho, de problemas que se tem com relação à fêmea, né? Deixa eu ver aqui, estou fazendo teste no aquário de beta macho com cascudo, fazer a limpeza, não sei o que. Dá pra fazer, o cascudo vai lá fazer a limpezinha dele, né? Colisa, né? Colidora, se eu não me engano. É bastante legal para utilizar em aquário de beta, viu? Se vocês quiserem fazer um aquário plantado e tal, eles fazem a limpezazinha dos aquários e elas também são bem bonitas. O cascudo também né? Porque tem vários tipos de cascudo. Está entrando em colapso. O que está entrando em colapso? Crescimento de selvagens demoram mais. Gente, eu tô vendo que vocês já estão perguntando coisas além e diferente do que é o tema. E o tema realmente hoje a gente ficou com essa parte de falar um pouco só sobre as fêmeas, né? Deixa eu ver aqui atrás do negócio. Tá dando aqui um errozinho. Eita. Deu um errozinho aqui no negócio aqui atrás. Peraí, deixa eu ver. Pronto. Ó a Leno aí, ó. Leno entrou, ó. Colidora é melhor. Pronto, falei de você agora há pouco, viu, Leno? Ó a Leno aí na live. Mas a gente tá indo, gente. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Eu fico muito feliz em estar contando com a presença de vocês. A gente bateu os 45 pessoas aí. A gente ficou oscilando aí. Mas, assim, se tivesse 10 pessoas aqui, tivesse uma pessoa só acompanhando a live, eu ficaria bastante feliz. Porque eu sei que é uma pessoa que está interessada, né? As lives, elas ainda estão disponíveis aí. Não sei se a gente vai retirar algumas e tal por um tempo, porque eu gostaria muito de poder contar com vocês no momento da live, porque as dúvidas vêm e a gente aproveita e debate e troca ideia aqui, nesse momento, nesse exato momento, né? E eu vejo que o pessoal vai buscar isso um pouco depois e tal. É massa, né? Vai ganhando conhecimento, a ideia realmente é essa. Mas a interação ao vivo pra gente é bastante importante, porque a gente tem uma troca muito dinâmica. Então vocês viram a quantidade de resposta que eu fiz aqui. A gente vai ter live aí sobre genética, vai ter live aí falando sobre essa questão de seleção. Eu posso cruzar um Fancy com um Dragon, eu posso cruzar um Salamander com um branco e por aí vai. A gente vai chegar nesse ponto aí.
que eu tô ligado que vocês estão doidos para chegar nisso daí, sobre cruzar long com placar. Tem vários temas aí, alimento, doença e por aí vai. Beleza, gente? Ficamos felizes, bastante felizes aí com a live e até a próxima. Tchau, tchau.